continuar o seu projeto de nação, ele volta aos braços da população, né? O Getúlio Vargas. Então, nessas eleições de 1950, tá aqui, então, vou ler aqui, ó. No ano que a televisão fez sua estreia no Brasil, ocorreu uma nova campanha eleitoral para a presidência da República. Os comícios voltaram a lotar as praças do país, prometendo que o povo subiria com ele aos degraus do Palácio do Catete, defendendo os investimentos na indústria de base e a ampliação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas obteve 48,7% dos votos, vencendo as eleições de 1950. Então, vamos contextualizar tudo isso aí. Quem que é esse Vargas? Espera aí, pessoal. Ó, esse mesmo Vargas que está aí voltando, ele teve um período de 15 anos no poder. Então, ele entra, já com a Revolução de 30, né, que vai chamar golpe de 30, ele consegue adentrar o poder num governo provisório. Depois, ele vai até a meados de 37, de 30 a 35, ali até 37, um governo provisório, um governo democrático, né? E depois de 37 a 45, aproximadamente, eu não vou lembrar aqui direitinho, mas ele vai voltar aí num governo ditatorial, ele vai perseguir, ele vai criar o DIP, ele vai criar várias coisas, e vai ser até meio controverso, em alguns momentos ele vai apoiar o integralismo, que é o movimento fascista brasileiro, em outros momentos ele vai estar aí perseguindo aí isso. Mas espera aí, professor, eu não entendo. É difícil até para alguns historiadores, né, ou para os historiadores, no forma geral, chegar a algum consenso sobre essa figura emblemática que é Getúlio Vargas, né? E, geralmente, várias cidades, a maioria das cidades, temos instituições famosas, universidades, com o nome dele. E ele tinha essa questão de ser esse líder popular que aglutinava pessoas, né? Que onde ele ia, tinha várias pessoas em volta dele. Então, tá aqui até perguntando aqui, ó, dialogando. O que está ocorrendo na cena, né? O que explica o fato de um ditador continuar sendo tão popular? Já assistiu alguma campanha política ou participou dela? São algumas perguntas que eu deixo para ser respondidas a longo prazo aí. Eu não deixei linhas assim, geralmente eu faço as perguntas, mas é para a gente parar, para vocês analisar também, entender como que era essa questão do Getúlio Vargas, porque ele foi ditador, ele perseguiu, ele fechou alguns jornais, ele censurou algumas coisas, mas mesmo assim ele continuava sendo muito amado pelo povo, né? Pelo povo do Brasil, no modo geral. O segundo governo dele, né, que começa em 50, tá aqui, ó. O segundo governo Vargas, a rivalidade entre nacionalistas e liberais se intensificou devido à questão do petróleo. Os nacionalistas, liderados por Vargas, propunham que a exploração e o refino de petróleo fosse feitos pela indústria brasileira. Já os liberais, encabeçados pela UDN, o que é a UDN? União Democrática Nacional, né? Eram favoráveis que fossem feitos por empresas estrangeiras que já atuavam no Brasil, como a Esso, Texaco e Shell. Para defender sua posição, os nacionalistas organizaram uma campanha nacional com o slogan "O petróleo é nosso". A vitória nessa disputa coube aos nacionalistas. Em 3 de outubro de 53, foi criada uma empresa muito famosa, a Petrobras, empresa estatal que tinha o monopólio da extração, do refino e do transporte marítimo do petróleo brasileiro, levando adiante seu nacionalismo. Vargas, o que ele faz? Deixa eu ver aqui. Vargas, ele propôs também uma lei que limitava a remessa para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Dessa vez, porém, a oposição venceu e a lei foi barrada no Congresso. Então, não era tudo que ele fazia que ele era tão assertivo. Vou voltar aqui para entender nesse quadrinho aqui qual que era a diferença do Vargas e dos governos um pouco mais liberal. O Projeto Nacional de Vargas, o Estado deveria intervir na economia, investindo em áreas estratégicas como petróleo, siderurgia, transportes e incentivando os investimentos privados. Ao contrário disso, o projeto do Carlos Lacerda, né, um projeto liberal, a economia deveria encaminhar com menor interferência possível do Estado, devendo ser ela regulada por leis de mercado. O desenvolvimento devia apoiar-se nas empresas privadas nacionais e estrangeiras. Então, bem diferente uma da outra, enquanto uma mais que é uma intervenção do Estado, outro que é um Estado um pouco menor, né?
A entrada de capital estrangeiro deveria ser controlada pelo Estado, também deveria regular a remessa de lucros para o exterior. Já ao contrário, né, os capitais do projeto liberal, os capitais e as empresas estrangeiras deveriam ter a liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucros. Bem diferente uma da outra, né? O governo e do Vargas, o governo deve manter uma posição de independência em relação aos Estados Unidos. O outro, bem diferente. O governo brasileiro deveria aliar-se e se alinhar aos Estados Unidos de forma incondicional, ajudando-os a combater o comunismo. Então, temos dois projetos aqui antagônicos entre si. Lá, os defensores dos projetos liberal, né, uma observação do projeto liberal, eram moralistas, anticomunistas e antigetulistas. Então, existia naquela época já uma discussão parecida, né, do que temos hoje aqui no Brasil. Porque hoje também temos essa discussão, né, um projeto liberal, né, que nasceu, né, ficamos muito tempo sem ter um projeto liberal aí consolidado. Posterior aí a 2016, vimos um crescimento de políticas e líderes neoliberais, né, que eles já estavam, mas eles estavam um pouco mais à margem da discussão política. E ganhou força esse discurso, né, foi eleito um presidente com um discurso que ele falava que ele não entendia de economia, mas que o ministro de economia dele, então Paulo Guedes, está ainda ministro de economia, ia entender de economia aí, de uma economia neoliberal, né, a escola de Chicago aí, de economia. Ao contrário do que está sendo os opositores estão colocando. Então, aqui, ó, o trabalhismo e a radicalização política. Durante o segundo governo, o Vargas continuou a adotar o trabalhismo, seja dirigindo-se aos trabalhadores pelo rádio, com intimidade e frequência, seja promovendo encontros pessoais com eles em comícios. Neles, Vargas prometia ampliar os benefícios da legislação trabalhista aprovada em seu governo, mas na época a insatisfação entre os trabalhadores era grande, pois os salários não acompanhavam os preços de aumentos de alimentos, os preços dos alimentos, das roupas e dos aluguéis, ou seja, o poder aquisitivo do trabalhador vinha diminuindo. E por isso, em 1953, explodiram greves por aumentos de salário em todo o país. E por enfrentar essa insatisfação, o Getúlio Vargas ele vai estar aí colocando como ministro do trabalho dele João Goulart. Quem que é esse João Goulart? Ele era mais conhecido como Jango, né? À frente do Ministério do Trabalho. Esse Jango, ele negociou com grevistas, ele prometeu aumentar o salário mínimo em 100%. Isso, porém, irritou a UDN e seus aliados nos meios militares. E eles passaram a exigir a renúncia de Jango, acusando de proximidade com os comunistas. Pressionado por eles, Jango deixou o ministério. Em compensação, no dia 1º de maio de 54, Vargas autorizou o aumento do salário mínimo em 100%. Usando o aumento do salário mínimo como argumento, o jornalista Carlos Lacerda, com apoio dos grandes jornais, intensificou a campanha difamatória contra Getúlio Vargas. No final de seus discursos inflamados ou entrevistas à imprensa, Lacerda exigia a renúncia do presidente. Nesse ambiente, a radicalização política ocorreu, um fato novo. Carlos Lacerda foi vítima de um atentado à bala. O atentado da rua Toneleiro. Ele escapou com vida, mas seu segurança, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu. Ao investigar o caso, os oficiais da aeronáutica descobriram que Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, era o mandante do crime. Então, até aqui, vocês conseguem entender e ver também o quão conturbado foi esse governo de Vargas. O quão impreciso, né? E como começa, né? Ele foi ditador por um tempo, fica um tempo, coloca o Eurico Gaspar Dutra, né? Coloca não, né? O Eurico Gaspar Dutra, ele é uma eleição indireta ali, ele é
o novo presidente por um tempo, e depois, por 48,7% dos votos, o Vargas volta ao poder e vai continuar com o seu trabalhismo que deixou ele famoso e colocou ele nesse dispare, nesse lugar aí emblemático da política brasileira. Alguma de vocês, Elisa ou Ana Gabriela, tem alguma dúvida?